Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, professora Joenice Diniz, a disciplina de Noções de Atuária, e hoje na nossa teleaula de número 5 nós vamos falar de um assunto muito polêmico, da qual a gente tem visto, digamos assim, nos últimos meses. Hoje nós temos notícias quentíssimas em relação à Previdência, né? Um pouquinho de seguro, mas em relação à Previdência. A nossa aula atividade, inclusive, já foi muito boa. Eu entreguei um material complementar, vocês tinham o material da aula atividade, mais um material complementar que fala sobre a Previdência, sobre as principais mudanças, enfim. O que eu vou fazer? Durante a nossa teleaula, conforme nós formos passando alguns vídeos, porque mais ou menos nós seguiremos uma sequência de vídeos até nós chegarmos no foco do nosso tema de hoje, que é o que a gente quer mais discutir com vocês, que é a tal da reforma da Previdência, ok? Nós tivemos já aí a reforma trabalhista, já com algumas alterações, e na verdade elas passam a vigorar a partir agora de 11/11, né? E nós teremos também a reforma da Previdência, são duas coisas distintas, né? Muitas pessoas às vezes confundem um pouquinho. E essas notícias, inclusive de hoje, eu vou falar lá para vocês no finalzinho, ok? Mas com base no que a gente viu, por exemplo, nossa aula atividade, eu coloquei um texto para vocês, entenda as regras de transição da reforma da Previdência, que fala sobre as principais mudanças, nós não colocamos tudo, né? A questão das regras para a transição, a questão do pedágio, que eles falam que é quem ainda falta algum tempo para se aposentar, mas ele entra totalmente na regra nova. Não, tem que pagar um pedágio, vamos dizer assim, né? Enfim, tem várias particularidades, mas eu não sei não. Eu tô achando que isso vai acabar não sendo votado. Vão enterrar definitivamente essa reforma da Previdência, pelo menos até o ano que vem. Agora tem muitos boatos acontecendo, né? Eu até jogo isso para vocês, se vocês colocarem no Google aí, reforma da Previdência, últimas notícias. Hoje, aí ele coloca de cara, assim, 3 notícias falando do que, hora do almoço, coisas que saíram na hora do almoço em relação à reforma da Previdência. E aí, mas e aí, professora, que você vai falar, não vai acontecer? Quem que sabe, né? Na verdade, eu estou jogando aqui para vocês o que está no momento, o que tem acontecido. Essas notícias eu peguei ainda há pouco, assim, agora mesmo, tipo 1 hora atrás, porque eu vi que tinha saído alguma coisa no jornal, daí eu fui procurar, exatamente para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essas reformas, enfim. Conforme nós formos passando os vídeos e explicando a matéria, pessoal, eu queria que vocês se atentassem e fossem fazendo as anotações de vocês, ok? Eu tenho certeza que a aula de hoje vai ter bastante debate, tá? À medida do possível, nós teremos aí várias paradinhas por conta dos vídeos, ou seja, se tiverem perguntas pertinentes, vocês já podem mandar nesse momento dos vídeos mesmo, e acho que mais para o meio da aula nós temos uma atividade, ok? No final nós temos uma simulação, nós já vamos fazer uma simulação de uma previdência privada, e no finalzinho nós vamos tratar mais um pouquinho do nosso desafio, ok? Combinado? Então vamos lá, iniciando essa nossa teleaula de número 5. Eu vou entrar com um conceito de seguro, tá? Por quê? Porque seria um embasamento, digamos assim, olha, o que é o seguro? O seguro é uma operação que toma forma jurídica de um contrato em que uma das partes, o segurador, se obriga para com a outra, que é o segurado ou o seu beneficiário, mediante o recebimento de um valor monetário estipulado, que é o prêmio, a compensá-la. Diante do quê? Quando a gente fala compensá-la, diante de uma indenização. Por conta do quê? Por um prejuízo, que a gente chama de sinistro, resultante de um evento futuro possível incerto, que é o nosso risco. Isso indicado no contrato. Gente, a gente vai então
fazer um resumo, né? A gente está fazendo aqui um resumo das teleaulas que nós fizemos, né? Fechando todo esse pacote de seguro, risco, desembolso, sinistro, prêmio, etc., para a gente se aprofundar um pouquinho mais na questão da Previdência. Veja, a Previdência, apesar de não ser um seguro, ele tem muito, até por isso que eu coloquei esses conceitos no início, ele tem muito essa contrapartida, né? Eu pago um valor, por exemplo, vamos pensar em benefícios. Diante dos valores que eu pago, se acontece alguma coisa comigo, eu tenho, por exemplo, auxílio saúde, né? Dentre outros benefícios por conta do quê? Do meu INSS que eu pago, por conta da minha contribuição. Não se chama um seguro, efetivamente, né? Mas tem muito a ver com a ideia do seguro em si, né? O contratante, o contratado, que seria o governo e nós que pagamos, o prêmio, o valor que você paga de acordo com uma regra, se você é assalariado, chega a ser até 10%, existe um teto, enfim, são algumas regras assim que nós podemos analisar, fazer uma analogia, digamos assim, com o seguro mesmo, ok? Então vamos lá, continuando. O prêmio de seguro é o quê? É um valor pago pelo contratante do seguro, de tal forma que lhe seja garantido o ressarcimento do valor do capital no caso de roubo ou deterioração, ou o pagamento a título de indenização aos herdeiros no caso de morte do segurado, tá? E aí, o importante é que se tenha o quê? Que se tenha uma equivalência. E o que seria essa equivalência? O valor dos prêmios, ou seja, o valor que você está pagando, você paga por conta de uma expectativa de desembolso. Isso funciona para mim, que sou a pessoa que contrato, e funciona para quem é contratado, né? Porque ele espera que diante de um prêmio que foi cobrado, digamos assim, ele tenha a capacidade de fazer todos os desembolsos e ainda que tenha algum lucro em relação à operação que ele fez, comercial, tá? Como se compõe todo esse cálculo, tá? Então, nós chamamos de valor do carregamento, que compreende o quê? As despesas administrativas, custos com corretagem e impostos e também o lucro esperado pela seguradora. E agora a gente vai ver um videozinho para fechar esse assunto, tá? Seguro de vida. E depois, gente, a gente já vai entrar com uma introdução em relação à previdência complementar. A gente para uma atividade e aí nós entramos na previdência social, beleza? Rapidinho a gente já volta. Você sabe como os seguros de vida funcionam? Quais os benefícios? Qual o custo para garantir a segurança financeira da sua família? Essas e outras perguntas foram respondidas por um especialista na entrevista que você vai ver agora. E quem vai falar mais sobre esse assunto e tirar muitas das nossas dúvidas é a advogada doutora Betânia Oios, que é especialista nessa área de seguros de vida. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, Cláudia. Doutora Betânia, vamos começar por entender quais as cláusulas que não podem faltar, são imprescindíveis num contrato de seguro de vida. As coberturas, não é? Cobertura por morte, a cobertura por invalidez parcial, invalidez total, invalidez por doença, por acidente, e também aquela de inclusão do cônjuge. Agora falando da questão da informação, o que não pode faltar? O dever de informação dessa seguradora para o segurado? A SUSEP, há muito tempo atrás, lançou a Circular 17, onde ela especificava que as seguradoras deveriam fornecer aos segurados a cópia da apólice, os aditivos, os anexos, tudo que fazia parte do contrato de seguro. Contudo, as seguradoras não cumprem isso. Se o segurado não exigir no momento de fechar o contrato de seguro, de anuir aquele contrato, uma cópia da apólice, geralmente elas não fornecem. E você acaba ficando sem saber qual é a cobertura que você tem direito, qual é o valor da tua indenização e quais são as cláusulas até mesmo excludentes de sua indenização. E aí, o que o segurado pode fazer no caso desse? Que ele não ficou com uma cópia da apólice, ele quer entrar na justiça, por exemplo? Ele pode requerer administrativamente, em não sendo aceito, ele pode mandar uma cartinha para a seguradora dizendo assim, olha, eu te dou o prazo de 5 dias para você me fornecer. Não sendo fornecido, a gente entra com uma ação
judicial chamada exibição de documentos, que a seguradora é obrigada judicialmente a fornecer esses documentos. Quais o tipo de abuso, os tipos de abuso mais frequentes que ocorrem contra os segurados? Um deles é modificar uma cláusula colocando um óbice ao recebimento do seguro. Se você contrata um seguro por invalidez, é geral, é para toda e qualquer invalidez. Quando você fica inválido por conta do seu trabalho, a seguradora vai dizer assim, não, esse tipo de cobertura não existe porque a sua doença é do trabalho. Então, para isso não existe cobertura. Então, você vai ter que entrar judicialmente, porque inclusive o STJ já decidiu que as doenças do trabalho, elas são equiparáveis a acidente. Então, você tem direito, sim, à indenização securitária. Doutora, agora no caso de invalidez, acontece muito da pessoa ficar inválida, receber aquele seguro, mas ela não concorda com aquele valor, muitas vezes é um valor bem menor. O que a pessoa pode fazer? Ela pode entrar judicialmente, se ela tiver os documentos, se tiverem fornecido os documentos da época do contrato, ela pode requerer a diferença. Se ela não souber ou ela só foi informada verbalmente, ela pode procurar um advogado que entrará com um processo de exibição, uma ação de exibição de documentos, para que demonstre desde a época do contrato todos os documentos e todas as mudanças, para que ela requeira a parte que não lhe foi paga. Doutora, agora com a sua experiência, qual é a orientação que a senhora deixaria para todas as pessoas que têm um seguro ou que pretendem ter um seguro de vida? Para aqueles que pretendem, que sempre exijam no momento da contratação a cópia da sua apólice ou toda e qualquer informação que lhe deem por escrito, para que posteriormente ela possa comprovar. E se você já fechou um seguro, já contratou e não pediu, que peça administrativamente. Se não lhe derem, peça judicialmente, porque aquilo lhe garantirá futuramente a sua indenização securitária. E no caso daquelas pessoas que têm receio de entrar na justiça, às vezes estão um pouco tristes por causa daquele momento que estão passando, não se sentem estimuladas a fazer isso e ir atrás dos direitos? Eu aconselharia a esquecer um pouquinho a tristeza, o abalo emocional e procurar os seus direitos, porque o seguro ele tem um prazo prescricional muito exíguo, que é de 1 ano. Se você não correr atrás naquele 1 ano, você perdeu. É importante lembrar disso, a questão da prescrição, né? Sim. Para os herdeiros, qual que é a prescrição? A prescrição para os herdeiros, ela é maior, ela é de 10 anos, conforme o novo Código Civil. Tem que ficar atento, então. Tem que ficar muito atento. Doutora Betânia, muito obrigada por ter esclarecido, tirado as nossas dúvidas, um assunto realmente que tanto interessa a população. Prazer foi meu, Cláudia. Vocês viram aí, né? Essa doutora, ela explica muito bem, e é bem assim, ouvindo novamente, né, o que ela falou em relação às apólices, é bem isso que acontece, tá? A gente vê vários casos de pessoas que estão mal informadas, né, ou de que foram passadas para trás até, eu diria, por conta de acreditarem, por conta de inocência, etc. Então, eu acho assim que é o mínimo. Você fez a contratação do seu seguro, o mínimo que você tem que requerer é a apólice. Então, a apólice, ela descreve muita coisa. Outra coisa que é importante é, por exemplo, eu não entendi isso aqui como funciona. Pedir detalhadamente o que aquilo está significando. Porque, como ela falou ali, no caso da doença, né, você adquire uma invalidez por conta do seu trabalho. O que eles falam? Olha, infelizmente, a gente não vai poder pagar porque foi uma doença do trabalho, digamos assim, né? Não foi uma invalidez que surgiu assim. Ou seja, é válido, sim. Também já vi casos da pessoa contratar um seguro, ela estava doente, mas ela não sabia que estava doente, né? E aí ela faleceu por conta daquilo. Na hora da família requerer, eles falam assim que não, a pessoa já tinha a doença, ok? Sim, a pessoa já tinha, mas ela não sabia, ela não era obrigada. Ou em casos até, vamos supor que isso daí, judicialmente, gente, sempre ganham todos os casos, sem exceção. Isso aí eu posso afirmar para vocês, né? A pessoa já viu o caso de uma outra senhora, ela fazia, sim, tratamento do pulmão, mas não era uma doença crônica, nada, sabe? Tipo, a pessoa tem um probleminha no pulmão, assim, mas uma bronquite, um exemplo. Bronquite, asma. Então, ela ia regularmente, uma vez por ano, ao médico,
tomava os remédios lá, etc. O que aconteceu? Morreu de enfisema pulmonar. Aí, mesma coisa, porque ela já ia... Aí, eles pediram a documentação, dependendo da doença que a pessoa morre, eles pedem documentação ou relatório referente até 5 anos atrás. A família foi, pegou a documentação na boa, levou e eles negaram esse seguro, eles negaram o pagamento, falando o seguinte, que a pessoa no ato mentiu, dizendo não ter nenhuma doença mais grave, porque ela já tinha o problema no pulmão. Mas veja, o que ela tinha no pulmão era nada, entendeu? É como se a pessoa tivesse uma infecção de urina, por exemplo, e depois morreu de uma infecção no rim, né? Porque da urina pode subir para o rim e dar uma infecção. Eles falam assim, ela já tinha o problema. Ela tinha uma infecção na urina. Aí, nesse caso, a família dessa senhora entrou com pedido judicial e mesma coisa, tá? Também foi favorável à família, porque eles dizem o seguinte, independente, até assim, achei, assim, pessoalmente, eu achei a explicação do juiz, assim, até bem, tipo, olha, não interessa, sabe? É como se ele dissesse assim, ó, não me interessa. Mesmo que ela tivesse mentido, não foi com essas palavras, lógico, tá? Mas ele quis dizer que mesmo que ela tivesse mentido, mesmo que a doença fosse crônica, mas não era, cabe descobrir aquilo o contratado. Ou seja, a pessoa não é obrigada, sabe aquele negócio que fala de prova contra si mesmo? Foi mais ou menos a mesma ideia que ele deu. Que tipo, ela não era obrigada a saber que era crônica, não era obrigada a falar, olha, pode ser crônica, por exemplo, pode se tornar crônica, porque não era. E mesmo que fosse, era obrigação da seguradora ir atrás e não da pessoa de fornecer os dados. Então, pagou o seguro também. Então, em todos esses casos, facilita demais, demais, se tem a pólice. O que acontece, gente, é que quando você faz a contratação de um seguro, tá, de um modo geral, às vezes vem uma pólice resumida lá, sabe? Contrato de seguro, tarará, pólice número tal. Mas não vem as cláusulas, todas as cláusulas explicativas. Sempre é interessante fazer o pedido. Uma outra dica, nós estamos falando aqui de seguro de vida, mas uma outra dica é em relação ao seguro residencial. Já vi muitos casos. Hoje, por exemplo, eu estava discutindo um caso onde a pessoa pediu, deixa eu lembrar qual foi a ocorrência. Era de chuva em excesso. Eu não lembro agora qual é o nome. Durante a aula eu vou lembrar e eu falo para vocês. Enfim, era chuvas, granizos e não sei o que lá. Ela pediu aquela ocorrência porque deu muita chuva, destelhou o telhado, né, da casa, saíram algumas telhas, e aí alagou, entrou água na sala, molhou vários móveis, estragou, e ela pediu um reembolso por conta da chuva lá. Tem uma cobertura que ela tinha. A seguradora negou, dizendo o seguinte, que aquilo não era aquela ocorrência, mas era um alagamento. E aí, com base, eles vão, isso tem aonde na pólice? Não tá. A pólice fala assim, olha, é tanto disso, tanto daquilo outro, conforme artigo tal, tal e tal. Então, dentro do site da seguradora, entrem e busquem a pólice completa, porque daí, para cada contratação que você faz, existe uma explicação daquilo. Por exemplo, danos elétricos. É considerado danos elétricos quando isso e aquilo. Um outro problema que dá, que é bem comum, é raios. Queimaram os meus aparelhos por conta de um raio que deu. Já aconteceu comigo, só que eu já estava esperta, digamos assim. Eu não posso dizer que foi um raio. Foi um raio, mas o raio caiu perto da minha casa, que foi na corrente elétrica, que a descarga elétrica foi que queimou, não foi o raio. Então, se eu peço a indenização de raio, eles vão me negar, porque o raio tem que ter acontecido num raio de tantos metros quadrados. E não só se aí caísse dentro da tua casa o raio, ou em cima da tua casa, enfim. E quase nunca isso acontece, né? Mas esses problemas de raio que a gente tem,
Eles acontecem por conta do quê? O final é uma descarga elétrica. Então, como dica, sempre peçam, quando for problema assim de chuva com raio, peçam danos elétricos e não raio. Porque eles só vão pagar a cobertura de raio se um raio cair na sua casa, naquele objeto, ou assim, num raio de tantos metros quadrados. Por isso que vocês têm que ler a pólice. Então, são algumas coisas que não estão assim muito claras efetivamente, né? Esse caso que eu falei de hoje, do alagamento, a pessoa vai ganhar. A questão é o seguinte, às vezes você entrar na justiça por um negócio de R$1.500, R$2.000, R$6.000, sabe? Mas infelizmente é a única maneira de receber. E quando a gente fala entrar na justiça, agora tem pequenas causas, se não me engano até 20, 22 mil, você mesmo entra sem a necessidade de um advogado e requer aquilo. Se eles recorrerem, você vai precisar de um advogado, de qualquer forma. Então, assim, é muita mão de obra. Eu sei que o pessoal às vezes até desiste. Eu vou largar a mão disso aí, por causa de R$1.500 eu vou pagar, nunca mais eu vou contratar o seguro, mas não é assim, sabe? Eu acho assim, se nós temos o nosso direito e estamos corretos, eu vou atrás. E para isso eu sou chata, né? Eu acho que é de tanto ver essas ocorrências, enfim. Mas fiquem espertos, né? Então, o seguro de vida, seguro residencial, o automóvel, na verdade, não acontece muito porque é mais simples, né? Colisão, incêndio, roubo, eles só não pagam ali se a pessoa, se tiver uma notificação ou provar ali que a pessoa, por exemplo, estava embriagada, né? Ou que era um menor que estava dirigindo, enfim. São menores os casos, digamos assim, de não reembolso, são raros. Só por coisas assim, igual bebida, já vi um caso. O outro carro deu quase perca total, o carro da pessoa do segurado também, a seguradora não pagou e essa pessoa nem questionou, porque na hora foi feito o teste de bafômetro. Então, vai questionar o quê, né? Na verdade, acho que ela entrou só para ver se vai que não tinham marcado lá a questão do bafômetro, né? Perdeu, mas seguro residencial, as coberturas de seguro residencial e de seguro de vida, tá? Se aprofundar um pouquinho mais, principalmente residencial, que eles têm várias coberturas, mas o seguro de vida é importante entrar, sabe, nesses pormenores. Desmoronamento para residencial, já vi alagar, desmoronar e ele falar que não era desmoronamento, ou a pessoa solicitar o alagamento e aí falar que não é alagamento, foi desmoronamento. Mas desmoronou porque alagou, sabe assim? E não alagou porque desmoronou. E aí fica nessa controvérsia, enfim. De um modo geral, o cliente acaba sendo ressarcido. Mas às vezes tem aí uma série de dores de cabeça, estresse, enfim. Para vocês não terem esse estresse, até se precaverem, caso aconteça um sinistro de um tipo desse, vale a pena vocês terem a pólice em mão, ler uma vez, marcarem, né, as observações. Mas o fácil de conseguir mesmo essas explicações é no site da seguradora. Quando vocês entram, eles já vão perguntar qual é o tipo de seguro, a pólice completa, coberturas, todas as coberturas, quando é isso, quando é aquilo. Porque na hora de negar, eles vão utilizar aquilo lá. Porque às vezes na pólice vem conforme descrito em processo tal e tal e tal, que é o que eles têm, esse papel completo, digamos assim, lá no site, ok? Mas se vocês solicitarem, geralmente se você liga no 0800 deles, solicita, 5 dias úteis eles mandam na residência. É importante ter, ok? E agora, gente, nós vamos para um próximo vídeo que é de previdência complementar. Então, nós estamos ali, digamos assim, nesse primeiro momento da aula, resgatando, né? Toda essa parte de seguro, essa finalização, a previdência complementar, para a gente nós podemos nos aprofundar efetivamente na previdência, ok? Vamos lá? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. É muito bom ter você aqui conosco, é muito bom mesmo ter você aqui conosco. Hoje a gente vai conversar sobre como funciona a previdência privada. Muita gente quer saber o que é e como funciona a previdência privada e a gente resolveu
te contar um pouquinho sobre isso. Então, só para dizer para você, eu estou com uma pauta aqui bem na minha frente, tá? Para quê? Para que eu não possa falar demais e também que eu não fale de menos, para que eu fale exatamente aquilo que você precisa saber sobre previdência privada, tá? E quais são os objetivos desse vídeo aqui? O que a gente vai conversar nesse vídeo aqui? O que é previdência privada? A gente vai conversar. Quais são os serviços oferecidos pela previdência privada? Como funciona a previdência privada? Qual a composição da previdência privada, ok? Então vamos lá. O que é a previdência privada? A previdência privada é um pacote de serviços e soluções. Não confunda a previdência privada com uma simples alternativa de investimentos. Não é. Tá? Não é. Previdência privada não é uma alternativa de investimento. Ela é um pacote de serviços e soluções. Primeira coisa que eu queria deixar clara é essa, tá bom? Quais são os serviços, então, oferecidos pela previdência privada? Gestão de investimentos, planejamento financeiro e planejamento tributário, tá ok? São 3 serviços aí oferecidos pela previdência privada. Agora, como é que funciona a previdência privada? Eu vou olhar um pouquinho para baixo aqui, porque tem bastante coisa aqui para não deixar faltar nada para você, tá? Então, você compra um serviço que vai solucionar investimentos para você. Olha só, ela não é um investimento, mas ela soluciona investimentos, tá? Ela também vai conduzir uma estratégia para esses investimentos e ela vai determinar qual é a disciplina necessária para a manutenção do plano. Ou seja, ela vai dizer para você quanto é que você tem que ficar pagando todo mês, tá? E também vai permitir que você pague menos impostos se você fizer uma boa escolha. Então, eu vou botar os tópicos aqui. Ela soluciona investimentos, ela conduz a estratégia para esses investimentos, ela determina quanto que você vai pagar na manutenção desse plano e ainda vai permitir que você pague menos impostos, tá? Continuando, os recursos seus como investidor e meus são investidos em um fundo de previdência que vai ser específico para a finalidade da previdência que você escolheu, tá? Então, a finalidade da previdência qual é? É o retirement, é você se aposentar, na verdade? Então, todos os recursos que você colocar dentro dessa previdência privada vão estar voltados para essa finalidade, tá ok? E vão ser investidos em um fundo de previdência para que isso possa acontecer, tá? Vamos lá, continuando. Na hora da aplicação dos recursos, é cobrada uma taxa de corretagem sua, tá? De você, sobre o valor de cada aplicação que acontece apenas uma vez. Então, você sempre tem que fazer alguma aplicação. Você lembra que eu falei lá em cima sobre a disciplina? Pois é, a disciplina necessária nada mais é do que você sempre realizar aplicações todo mês na Previdência Privada. Então, sempre que você realiza aplicações na Previdência Privada, é necessário que você pague uma taxa de corretagem sobre o valor de cada aplicação, tá bom? Então, você sempre vai pagar isso. Agora, o investidor, ele não vai pagar nenhum imposto até que ele resolva sacar o dinheiro. Interessante, né? Ficou claro para você isso? Bom, vamos lá. Para a gente poder acabar aqui esse vídeo, eu dizer para você que esse vídeo tem uma continuação, qual é a composição da Previdência Privada? A Previdência Privada ela é composta principalmente de 2 produtos, o PGBL e o VGBL. Guarda esses 2 nomezinhos que eu vou falar com você sobre isso daqui a 30 segundos, tá? Existem 2 maneiras aqui a composição. E existem 2 maneiras, além dos 2 serviços, 2 produtos, PGBL e VGBL, existem 2 maneiras diferentes de pagar o imposto de renda em cada produto desse. Agora deixa eu falar um negócio para você aqui. Esse vídeo aqui era para explicar para você como funciona a Previdência Privada e o que é a Previdência Privada. Agora, esses 2 nomezinhos que eu falei para você agora, PGBL e VGBL, são os 2 produtos da Previdência Privada. Você tem que escolher 2 coisas quando você investe na Previdência Privada. Primeira coisa que você tem que escolher são os 2 produtos. A outra coisa que você tem que escolher é a forma de tributação, a forma que você vai pagar impostos dessa previdência privada, dessa atividade. Então, o que eu resolvi fazer para você? Eu resolvi gravar um vídeo e ele vai ao ar amanhã, tá? Ou seja, logo depois desse vídeo daqui, e eu vou falar para você o que é VGBL, o que é PGBL, quais são as diferenças entre os dois e explicar para você essas, na verdade,
passar para você, nem tanto explicar para você, mas passar para você essas escolhas do imposto de renda, como é que elas devem ser feitas e como é que você pode ter acesso ao melhor conteúdo para que você possa fazer isso tudo de uma maneira muito inteligente, racional e eficaz para você. Tá ok? Então aguarde o nosso vídeo sobre PGBL e VGBL amanhã. Tá? Enquanto isso, deixe o seu curtir aqui, o seu comentário, e se você quiser saber sobre PGBL e VGBL, escreve aqui embaixo. Eu quero saber sobre PGBL e VGBL. Escreve aqui embaixo qualquer elogio, crítica ou qualquer ideia que você tenha de vídeo que você queira aprender sobre alguma coisa. Tá ok? Um grande abraço para você. Meu nome é Pedro Vieira e vamos juntos impactar o Brasil com educação financeira de verdade e de qualidade. Até a próxima. E aí, pessoal, para fechar então esse primeiro momento, agora sim nós teremos uma atividade em sala. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham de incluir a previdência complementar e seguros no planejamento financeiro pessoal? Isso é realmente importante? Então eu quero a opinião de vocês, ok? Esses assuntos aí, como ele falou, PGBL, VGBL, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais depois. Mas eu quero o seguinte, um senso crítico de vocês agora, diante de tudo que a gente falou, todas essas teleaulas que nós tivemos, né? Essa é a 5ª teleaula, nas outras teleaulas nós falamos de diversos tipos de seguro, de cotações, de valores, etc. Tá? De um modo geral, até pensando no meio de vocês, nos seguros que vocês têm ou não têm, e se tem ou não tem, por quê? Ok? Eu queria que vocês fizessem esse senso crítico, mandassem as respostas aí para mim. Eu tenho certeza que nós teremos aí diversas respostas. Isso que vai ser o bacana e eu já volto comentando as respostas de vocês. Rapidinho a gente já volta.
E aí, pessoal? Tem bastante resposta, gostei muito, gostaria de agradecer a participação de todo mundo, tá? Então vamos lá para a nossa pergunta. O que vocês acham de incluir a previdência complementar, né, e os seguros no planejamento financeiro pessoal? É realmente importante? Aí tem um comentário do pessoal que diz o seguinte, olha, a inclusão da previdência complementar garante uma renda fixa durante a aposentadoria, visto que as remunerações elas são maiores que o da previdência oficial, além de complementar a sua renda em caso de aposentadoria. É isso, assim, a renda fixa depende do que você optar, né? Se você tem um valor, você opta, olha, eu quero receber isso por 10 anos, e aquele montante ainda vai ter uma correçãozinha, então nem é fixo assim, né? Ele ainda tem a correção dele, ok? Um outro pessoal aí, um outro polo, olha, diz que acha importante planejar o futuro, pois não sabemos o que vai acontecer, apesar de não ser a melhor opção como investimento financeiro, mas é uma garantia no momento de emergência. Gente, falando em fundos, tá? O fundo de previdência hoje é dos melhores, sim. Então, falando em investimento em fundos, eu diria para vocês que já tem uns 4 anos, que é muito melhor aplicar em fundos do que, por exemplo, comprar um imóvel. Por incrível que pareça, se vocês fizerem o cálculo da valorização dos imóveis ou dos valores que você tem em aluguel, não tem compensado comprar imóvel, que era, digamos assim, o grande tesouro, né, o grande tesouro da maioria dos investidores. Agora, lógico, um imóvel bem comprado, ok? Algo que saiu, você sabe que ele vai valorizar, enfim, é uma outra coisa. Eu estava fazendo a conta essa semana com amigos meus, não é que compraram imóveis agora não, teve um que comprou o imóvel há 8, 9 anos, e aí ele fez o cálculo de quanto ele pagou no imóvel, o quanto o imóvel valorizou, e se ele tivesse pego aquele dinheiro, ele tivesse aplicado num fundo normal, nem era um fundo da Previdência. Por que o fundo da Previdência costuma render mais? Por conta do imposto de renda que você só paga na hora de você resgatar. Ou seja, ele não tem o que a gente chama de come-cotas. O que é o come-cota? Se eu faço uma aplicação num fundo normal, 2 vezes por ano, ele resgata o imposto de renda referente àquele rendimento do período. Tipo, de janeiro a junho, em maio, ele tira o imposto de renda dos juros, tá? Que seja 27%, 25%, 22%. Então, por exemplo, se eu tinha 1.000, ele tirou lá R$30, ficou 970. Ele vai corrigir sobre os 970. Quando foi em novembro, aí eu tô com 1.300, ele tira mais 50, aí eu fiquei com 1.250. Isso não acontece com a Previdência, ele não tira. Então, eu estou tendo rendimento sempre sobre o total, isso eu vou pagar lá no final. E se você escolhe o imposto de renda regressivo, ou seja, ele vai diminuindo a alíquota, aí sim você tem um rendimento maior. Por isso que dependendo para investimento, mas sempre pensando em longo prazo, no mínimo 3 anos e o legal são 10 anos de investimento no fundo da Previdência. Então, hoje a gente vende Previdência nem mais como Previdência, né? Eu quero te vender um fundo, tá? Só que é da Previdência, ele tem algumas particularidades, etc. Não mais como uma aposentadoria, inclusive, ok? Um outro comentário, olha, ela é muito boa, pois dá segurança ao cidadão brasileiro, pois tem regras específicas dando mais segurança com a previdência privada do que a do governo. Então, sabe, gente, a previdência privada, quando você faz um estabelecimento que você sabe que é garantido, que você imagina se também aplicar um dinheiro para daqui 40 anos. Você sabe se o banco que você aplicou, se ele vai estar saudável, digamos assim, daqui 40 anos? É difícil, né? Imagine fazer numa entidade privada, nada a ver numa financeira. Eu acho assim muito arriscado. Se você faz num Banco do Brasil, um Banco Itaú, pelo menos um Bradesco, que são bancos mais sólidos, Banco do Brasil nem se fala, não puxando sardinha para o Banco do Brasil, mas por conta da solidez, né? É um banco do Brasil, ele não pode quebrar, vamos dizer assim. Então, eu diria que esse valor é mais garantido, ok?
E o último comentário, olha, é muito importante, uma vez que a idade proposta na reforma de Previdência é bem elevada, mas o grande problema são os valores, uma vez que o salário dos trabalhadores perdeu valor. Ou seja, o legal é começar, a pessoa nasceu, começar com uma contribuiçãozinha, tá? Ir pagando isso gradativamente. Você pode fazer aportes, que a gente chama, que são depósitos, durante o prazo, e é isso, esses valores eles vão rendendo mais. E aí sim você consegue um montante grande, porque você começou muito antes, né? A previdência privada você pode escolher recebê-la já a partir dos 50 anos, se for o caso, se você utilizar ela como aposentadoria e não como investimento. A previdência social agora, só Deus sabe se a gente vai estar vivo para receber. Então é bacana com certeza você reservar um valor para isso. Só que tem que começar cedo. Não adianta querer com 35 anos, 40 anos, eu vou pagar 10 anos, é muito pouco, a não ser que você tenha uma contribuição muito alta, ok? Então vamos lá, continuando, a gente vai entrar sim agora num conceito de previdência social. O que é uma previdência social? Olha só, ela é um seguro, tá? Não deixa de ser um seguro, que garante a renda do contribuinte e da sua família. Será que garante mesmo? Então, esse garante, eu queria até circular, né? Está garantindo até quando? E a renda do contribuinte, será que será o suficiente para eu me manter? Ainda mais minha e da minha família. Claro que tem benefícios, olha só, em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e até velhice, né? Oferece vários benefícios que juntos garantem tranquilidade. Também não sei se seria uma palavra própria aqui para ser utilizada. Quanto ao presente e em relação ao futuro, assegurando que um rendimento seguro, também só Deus sabe, né? Para ter essa proteção é necessário se inscrever e contribuir todos os meses. Para trabalhadores assalariados, essa contribuição ela é obrigatória. Agora, pessoal, nós vamos para uma sequência de vídeos, tá? Que falam todos sobre a previdência numa sequência lógica, ok? Quando nós terminarmos esses vídeos, aí eu vou falar um pouco dessa nova lei aí, do que está acontecendo, enfim, tá? Rapidinho a gente já volta. Olá, eu sou o professor Afonso e estou aqui para falar um pouquinho sobre previdência. Mas antes, precisamos entender 2 ciclos que explicam muito sobre o nosso assunto: o ciclo vital e o ciclo laboral. Vamos começar pelo ciclo vital, que representa as etapas da vida. Inclui a infância, a puberdade, a idade adulta, a maturidade, a velhice e vai até o falecimento. Como cada uma dessas etapas não tem uma divisão clara, é impossível dizer exatamente quando uma termina e a outra começa. Mas conseguimos perceber as diferenças entre elas de acordo com as características de cada uma. Você, por exemplo, consegue dizer em qual dessas etapas você está? A mesma coisa acontece com o ciclo laboral, que nada mais é do que o ciclo de vida na caminhada profissional. Esse ciclo começa com o estágio, passa pelo primeiro emprego, pelo emprego de formação, pelo emprego de carreira e termina com a saída do mercado de trabalho. Ou seja, à medida que envelhecemos, evoluímos profissionalmente e avançamos no ciclo laboral. Mas, ao mesmo tempo, avançamos no ciclo vital e, conforme envelhecemos, não conseguimos mais realizar as mesmas tarefas com a mesma agilidade ou qualidade, o que nos leva a uma perda dos rendimentos provenientes do trabalho. Outro detalhe importante: o ciclo laboral pode ser interrompido, mas o ciclo vital continua. Vamos lá. Talvez no ciclo laboral seja mais fácil identificar em que etapa você está, certo? Então surge a famosa pergunta:
Mas como você terá rendimentos após isso acontecer? É aí que entra a previdência. A palavra previdência significa cuidar do amanhã a partir de hoje. Vem do conceito de fazer uma previsão antecipada da etapa da vida em que você irá perder sua renda. Mas mais do que isso, a previdência parte do princípio de que todos que participam de uma relação de trabalho devem ser segurados do risco de perder esse trabalho. A perda da capacidade de trabalho pode acontecer em qualquer fase da vida, causada pelo próprio trabalhador, pela atividade em si ou por uma causa externa. Veja bem, de modo geral, existem 3 formas principais de interromper o ciclo laboral: por idade avançada, por doença ou invalidez, ou por motivo de morte. O grande desafio para se montar um plano de previdência é determinar o momento em que o ciclo laboral será interrompido. Depois, ainda tem de definir de onde sairão os recursos para efetuar o pagamento e garantir a manutenção dos benefícios. Se esses pontos não forem bem definidos, o plano de previdência pode falhar em 2 pontos. Ele poderá pagar benefícios para quem não precisa ou poderá fazer que pessoas sem condições continuem trabalhando, fazendo um esforço sobre-humano. Pois é, e a nossa sociedade sofre mudanças constantes. A expectativa de vida aumenta a cada ano. As condições de trabalho ficam cada vez melhores e a tecnologia simplifica as atividades. Por causa disso, o plano de previdência deve ser sempre revisto e atualizado para manter o seu senso de justiça. Veja bem, o maior exemplo disso é que, na metade do século passado, a expectativa de vida do brasileiro era de 50 anos. Hoje é de 70. Se os planos de previdência não se atualizassem, hoje teríamos várias pessoas se aposentando muito mais cedo do que deveriam, causando um problema para a sociedade em geral. No fim das contas, a Previdência cria 2 grandes grupos: os ativos e os inativos. Os ativos participam da produção nacional e os inativos já fizeram a sua contribuição, dedicando parte da sua vida ao desenvolvimento da sociedade, mas no momento estão impedidos de exercer suas funções. Um plano de previdência deve considerar esses 2 públicos e tentar achar o equilíbrio entre eles. Essa busca passa por questões sociais, econômicas e políticas, e cada país deve equacionar todos os fatores para encontrar o melhor modelo para ser aplicado a todos. Bom, agora você já sabe um pouco mais sobre a necessidade da previdência e qual o seu papel na sociedade. Nas próximas etapas, vamos analisar como a previdência está estruturada no Brasil e como o nosso fundo de pensão faz parte dela. Gente, esse é um dos vídeos mais perfeitos que eu entendo assim em relação à previdência. Porque ele fala dos ciclos, ele fala da importância de você se programar, ele fala das mudanças, o quanto é importante tanto os planos quanto as próprias pessoas pensarem esse tempo, né? Qual é a idade que eu vou escolher que vai ser assim um marco? A partir daí eu vou ter uma perda de renda, né? Eu vou parar de trabalhar. Se eu ganhava 10 mil reais, a Previdência vai me pagar quanto? 4 mil? E a diferença? E para eu me ajustar nisso, porque geralmente é nessa fase em que eu vou gastar mais, ou seja, eu preciso de um planejamento, ok? Eu gosto muito desse vídeo, vocês vão ver a sequência deles daqui para frente, como é bacana esse assunto, ok? Então vamos lá, onde é que entra a tua área então na Previdência? Eu vou dar um exemplo para vocês que é aonde? Na gestão de ativos e passivos, por exemplo, em planos de benefício definido. Qual seria o objeto de estudo? A gestão integrada dos ativos e passivos. Ou seja, analisar o comportamento em cada período dos investimentos, ativos frente aos compromissos assumidos, ou seja, qual é o meu fundo? Por que a Previdência está querendo uma reforma agora? Qual é o meu saldo de Previdência diante
do que eu tenho que pagar, né? Que é os ativos em relação aos passivos. Identificar, definir e quantificar o nível de tolerância de risco dessa organização. Escolher estratégias para melhorar a relação de riscos e benefícios entre os passivos e ativos, ok? E aí nós vamos para o segundo vídeo agora, que é aprendendo um pouquinho mais sobre a Previdência, segunda parte. Olá, finalmente chegamos à nossa segunda aula. Vamos lá? Já entendemos que a Previdência é uma necessidade da sociedade, mas para chegar onde está, passou por várias evoluções, indo da assistência familiar à responsabilidade do Estado, se tornando acessível a todos. Esse é o menorzinho, devia ser o maior. Opa, fui rápido demais, não é mesmo? Ok, então vamos ao começo da história da Previdência no Brasil. Há quase 100 anos, os ferroviários foram os primeiros felizardos que, por meio da recém-inaugurada Caixa de Aposentadoria e Pensões, tiveram auxílios e benefícios estendidos a toda a família. Ao ver o sucesso dessa iniciativa, muitas empresas seguiram os mesmos passos e, sem saber, começaram a construir o que seria, no futuro, um modelo previdenciário. Porém, ainda não era o suficiente. Foi aí que cada categoria profissional resolveu ter o próprio Instituto de Aposentadorias e Pensões, que mais tarde, unificados, se tornariam o conhecido INSS. A partir daí, os auxílios e os benefícios seriam estendidos a mais trabalhadores, garantindo também renda a idosos e deficientes. Mas, como tudo que está bom ainda pode melhorar, em 1998, a Emenda Constitucional número 20 avançou no sentido mais amplo de seguro social e separou a Previdência em 3 regimes, 2 sistemas básicos e 1 complementar. O sistema básico é obrigatório para todos os trabalhadores formais, porém divididos em 2 grupos: dos servidores públicos, dos empregados da iniciativa privada e de todos os demais trabalhadores. Já o sistema complementar é aberto a todos, mas sem ser obrigatório. Ele serve como um complemento para os benefícios recebidos pelo sistema básico, garantindo a qualidade de vida na aposentadoria. Para ter acesso a esse complemento, existem também 2 caminhos: as entidades fechadas para funcionários, mais conhecidas como fundos de pensão, não possuindo fins lucrativos, e as entidades abertas, formadas por bancos e seguradoras abertas ao público geral, porém visando a lucros. Não é incrível como uma história de 100 anos pode ter tantas mudanças e melhorias? Então prepare-se, pois na próxima aula veremos como funciona o processo de custo e custeio de tudo que você aprendeu hoje. E aí, aprofundando um pouquinho mais, nós vamos ver agora o que é um NAP, falando de atuária e previdência. Vamos lá? NAP, Núcleo Atuarial de Previdência, ou seja, o ponto central de atuação do NAP é o quê? A ciência atuarial. A partir desta importantíssima ferramenta, constitui-se um projeto de caráter plural, envolvendo uma equipe de atuários, matemáticos, estatísticos, advogados, economistas, analistas de sistemas, entre outros. O caráter multifacético da intervenção do NAP possibilita o quê? Soluções viáveis, realmente capazes de mudar paradigmas sem danificar os princípios da gestão previdenciária vigente. Eu deixei o link para vocês aí do NAP, tá? Na verdade é www.nap.srv.br, mas se vocês colocarem NAP, já vai aparecer. E agora o último videozinho, aprendendo um pouquinho mais sobre a Previdência, tá? Aliás, eu tenho a 4ª parte também. Rapidinho a gente já volta. Olá! Vamos relembrar o que aprendemos? Já falamos sobre os ciclos, sobre a história da Previdência no Brasil e hoje você vai entender como funcionam o custo e o custeio. Preparado? Então vamos lá! Quando decidimos comprar algum produto, precisamos definir suas características, saber quanto custa e como podemos pagar. Na Previdência também é assim. As características do plano previdenciário definem o seu custo e só então é possível determinar a forma como será financiado.
mais conhecido como custeio. Para o custo previdenciário ser definido, são necessários 3 elementos fundamentais: a base normativa, a base cadastral e a base atuarial. A base normativa representa as regras e os benefícios oferecidos pelo plano escolhido. A base cadastral, com informações e características dos participantes beneficiados, como idade, sexo, salário, tempo de inscrição no plano e outros. E a base atuarial, formada por hipóteses adotadas para projetar o futuro, quando os benefícios vão ocorrer e por quanto tempo serão pagos, levando em conta as informações da base cadastral e imprevistos que podem vir a acontecer com o participante, como uma doença, invalidez ou morte, e também com a economia do país. Se antes você não entendia o que a expectativa de vida tinha a ver com previdência, agora não resta mais dúvida, certo? Então vamos continuar e entender o custeio dos benefícios do plano. Existem 3 maneiras para financiar a Previdência. A primeira é conhecida como repartição simples, pois os benefícios dos aposentados são pagos com as contribuições dos ativos durante o ano. Já a capitalização funciona como uma poupança a longo prazo, cujas contribuições arrecadadas são aplicadas no mercado financeiro, juntando com os juros das aplicações, vão formando reservas para pagar os benefícios. E a repartição de capitais de cobertura arrecada a cada ano contribuições dos ativos para formar as reservas para pagar os benefícios dos aposentados iniciados naquele ano. Mas é importante lembrar que todos partem do mesmo princípio de equilíbrio, arrecadar contribuições na medida das despesas com benefícios. Agora já sabemos que o valor de contribuição para o plano depende de quanto ele custa, e o custo, por sua vez, depende das regras para a aposentadoria, do cadastro e das hipóteses atuariais e financeiras. Em nossa próxima aula, iremos conhecer as modalidades dos benefícios oferecidos pelos planos de previdência e acabar de vez com esse bicho de 7 cabeças. Até lá! E aí, pessoal, próximo slide nosso vai falar sobre previdência complementar, ok? Então, eu vou aqui fazer uma pausazinha para a gente poder conversar um pouquinho sobre a atividade nossa, nosso material complementar e a nossa atividade em sala. Então, na nossa atividade em sala, eu coloquei, entenda as regras de transição da reforma da Previdência. E lá ele fala sobre o pedágio de 30%. Por exemplo, vamos supor uma pessoa hoje que falta 9 anos para se aposentar, certo? Ela teria que trabalhar, se faltam 9 anos, 30%, 33%, ela tem que trabalhar pelo menos 3 anos a mais para ela ter a Previdência na sua totalidade. E aí ele tem, além de tudo, digamos assim, tem uma regra de transição, né? E na prática ele mostra aqui como funciona. Na verdade, no material complementar de vocês, inclusive na última folha, tem até uma tabelinha, né, sobre o que essa reforma da Previdência faz, que é a somatória da sua idade com o tempo trabalhado, com o mínimo de idade, vamos dizer assim, para que agora, para a aposentadoria, essa soma dê 85 anos para mulheres e 95 anos para os homens, entre tempo trabalhado, ok, e idade. O que acontece é que conforme o tempo for passando, vamos supor, eu não me enquadrei agora, tá? Final de 2018, isso vai ser acrescido 1 ponto, até que chegue a 90 anos para mulheres e 100 anos para os homens. Mas existe uma regra, digamos assim, bem clara, né? Ele diz assim, olha, na prática, como vai funcionar? Por exemplo, para conseguir aposentadoria em 2019 ou 2020, se isso for votado, deve-se somar 1 ponto à regra 8595. Aí vai passar para 8696.
Isso, 8595, quando eu falar 8595, seriam mulheres, idade de mulheres e homens, tá? Soma para mulheres e soma para homens. Portanto, o cálculo final deverá ser 86 anos se for para mulher, ou 96 anos, não, desculpe, pontos, né, se for homem. No caso de pessoas que quiserem se aposentar em 2021 e 22, vai se somar o quê? 2 pontos, chegando a 87 e 97. E assim por diante até 2026, quando a soma para as mulheres deve ser de 90 pontos e para os homens de 100 pontos. Então, existe uma progressividade. Aqui explica o porquê de mudar, o fator previdenciário, enfim, a desaposentação que foi vetada. Muita gente, conheço muita gente que se aposentou e falando, vou continuar trabalhando, depois eu peço a desaposentação e vou requerer um novo valor aí de previdência. Isso não vai ser aceito, ok? E no finalzinho do material complementar, eu queria que vocês vissem, caso tenham ficado com alguma dúvida, tem certinho a tabela, mostra o exemplo 1 para homens e para mulheres, e no final uma tabelinha com os anos 2019, 20, 21, 22 até 2027, com a somatória de pontos que você tem que fazer, né, com essa que a gente chama de regra da progressividade. Então, no material complementar de vocês, vocês têm tudo, né? E na aula atividade, muitos dos principais pontos foram colocados. Por exemplo, requisitos básicos para a aposentadoria, a regra de transição, como calcular a aposentadoria, o que muda para políticos, juízes e servidores que não têm privilégios, para policiais, professores e trabalhadores rurais, pensões e benefícios de prestação continuada, enfim. Aí eu coloco aqui os principais pontos da reforma, tem a íntegra do relatório que foi aprovado, fala um pouco da aposentadoria rural, pensões, prestação continuada, servidores públicos, enfim, ele coloca aqui, né, na verdade, na nossa atividade, nós temos os principais pontos. Perguntas que tinham ali no chat para nós, era em relação ao MEI, tá, pessoal? Gente, se vocês não receberam um material complementar, olhem na aula 6, que pode estar lá na aula 6 esse material complementar, que tem todo esse resumo, isso que eu coloquei para vocês, essa regra, ok? A tabela de regressiva, enfim. Isso, pessoal, a questão do MEI, deixa eu falar, das perguntas que tinham em relação ao MEI. Olha, em relação ao MEI, porque é 5%, veja, tem que ver qual é a regra geral. Ele fala o seguinte, que para se aposentar, para você chegar num valor de aposentadoria, vão ser somadas todas as contribuições e dividido pela quantidade de contribuições. Ou seja, se você tem uma contribuição pequena, no caso do MEI é 5%, ok? Essa soma, ela vai fazer o quê? Ela vai diminuir. Você não vai chegar num valor bom, eu diria assim. E aí tem também a questão do que a gente chama o seguinte, mas se eu quiser me aposentar, eu já tenho 30 anos, eu posso? Vai ter uma idade mínima para você fazer isso, e aí ele vai te pagar um valor, por exemplo, 70% do seu benefício. Isso já existe hoje, ok? Isso aí tem as regras, para cada tantos anos a mais que você trabalha, aumenta 1%, aumenta 2,5%. Isso vai aumentando até que você chegue nos 100%, que seria, no caso agora dessa nova regra de transição, que você tivesse a idade mínima, que é 60 anos, mais 30 anos de contribuição, que seria os 90 para mulheres e os 100 para os homens, ok? Não agora, quem já tem e dá somatório 8595, já consegue chegar nesse valor. Agora, regras à parte, tá? Que existem uma série de particularidades, que aí dependendo se você é funcionário público, se você tem uma previdência complementar, se a instituição que você trabalha vai pagar a diferença do INSS, enfim, são regras à parte, que daí já não entra na questão. O que eu queria falar para vocês, gente, é um site, inclusive, que eu trouxe uma última notícia. Se vocês colocarem, tá? Coloque assim, previdência, deixa eu tentar abrir aqui para vocês só um pouquinho, vamos lá. Aqui, ó. Vocês colocarem no Google, tá? Tá aqui, ó.
Reforma da Previdência, últimas notícias hoje, coloquem. Essa notícia aqui que tem a carinha do Temer e aqui, vamos sepultar essa reforma, se vocês lerem essas duas aqui, vocês já vão ficar horrorizados. Por exemplo, se você entrar aqui, ó, vamos sepultar essa reforma. Essa ideia é consenso entre o movimento sindical e um novo debate deve ser iniciado onde? Em 2018, discutindo-se receitas para desfazer o rombo no setor. Eles estão questionando, na verdade, se tem mesmo ou não esse rombo no setor. E aqui, ó, reforma da Previdência significativa é improvável. Quem está falando isso? Olha aqui. Agência de risco. Deixa eu fechar aqui essa propaganda. E ele aqui dá um resumo, ó. Mesmo após a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitar a segunda denúncia contra o presidente Temer, o tempo está se esgotando para a atual proposta. E o apoio para ela está diminuindo, tornando as reformas significativas improváveis. Algo negativo para o crédito soberano, afirmou a agência em nota. Gente, na boa, se já está tendo esse tipo de questionamento, sinceramente, eu andei até conversando com os colegas aqui, eu não acredito efetivamente que essa reforma vá acontecer mais. Essa é uma notícia de 6 horas atrás. Então, depois vocês deem uma olhadinha. Então, o que vai ser? Ninguém sabe. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui para vocês pode acontecer, como pode não acontecer, como pode acontecer em 2018, enfim. Mas é algo que a gente tem que estar a par e, de repente, até atuando em nosso próprio benefício, ok? Continuando, vamos lá? Previdência aberta e fechada. Aqui eu vou iniciar a questão da previdência privada. E só iniciar um debate, o que seria uma previdência aberta, tá? Um plano em que qualquer pessoa, mediante subscrição do risco pelo segurador, pode ingressar individualmente. As empresas de previdência aberta são fiscalizadas pela SUSEP. No Brasil, não é mais possível que uma empresa de previdência privada aberta seja sem fins lucrativos. Obrigatoriamente tem que ter fins lucrativos. Os planos de previdência fechados são necessariamente destinados a quem? Empresas ou associações onde o grupo de funcionários ou associados contribui para a formação de um fundo de pensão gerido por entidades sem fins lucrativos, ok? E aqui a última parte assim, do videozinho, aprendendo um pouco mais sobre a Previdência. Rapidinho a gente já volta. Chegamos à nossa última aula. Hoje, todas as dúvidas sobre Previdência que ainda andavam por aí irão acabar e você poderá aproveitar todos os seus benefícios sem aquela pulguinha atrás da orelha. Para qualquer dos regimes de financiamento do plano previdenciário que vimos na aula passada, existem 3 modalidades de planos de benefícios: benefício definido, contribuição definida e contribuição variável. Iremos começar pelo benefício definido. Nele, você conhece o benefício no momento da adesão ao plano e as contribuições são ajustadas no decorrer do plano. Por seu caráter mutualista, os desequilíbrios são divididos entre os participantes e patrocinadores. Já o plano de contribuição definida é totalmente o contrário. O valor da contribuição é estabelecida no ingresso, mas o valor do benefício só é conhecido na data da concessão, quando o valor acumulado das contribuições é transformado em uma renda e assim continua sendo calculado até que o saldo existente na conta se esgote. E, por último, a contribuição variável, que combina características dos outros 2 planos, ao mesmo tempo em que a contribuição é estabelecida no ingresso ao plano e o valor do benefício programado conhecido só na época da concessão. Depois de concedido o benefício, é pago enquanto o aposentado viver, podendo ser ou não revertido em pensão. Mas é importante lembrar que a escolha entre as modalidades dependerá também da característica do benefício associada à perda da capacidade de trabalho, que pode acontecer em qualquer fase da nossa vida e causada por circunstâncias diferentes. Umas podem ser previstas, outras não. Por isso, nas elaborações de planos, os benefícios são separados em 2 categorias: os programados e os de risco.
Os benefícios programados permitem total previsão de ocorrência. São aposentadorias por tempo de contribuição, por idade, compulsória, antecipada ou especial, que geralmente combinam idade e tempo de permanência no plano. Pela possibilidade de previsão, esse benefício encaixa-se a todos os planos. Benefício definido, de contribuição definida ou contribuição variável. Já os benefícios de risco são completamente imprevisíveis, uma vez que estão relacionados a eventos imprevistos como doença, invalidez ou morte prematura. Essa limitação acaba determinando que os benefícios de risco sejam elaborados na modalidade de benefício definido. E agora, já sabe dizer se o seu plano de benefícios é benefício definido, de contribuição definida ou contribuição variável? É simples, não é mesmo? Nossos encontros ficam por aqui, mas caso daqui a algum tempo volte a surgir alguma dúvida sobre previdência, lembre-se de que o Um Senhor Futuro está sempre cheio de dicas e novidades para ajudar você. Continue sempre trilhando o seu futuro na direção certa e garanta uma aposentadoria tranquila. Tchau! E aí, pessoal, na sequência eu trouxe um simulador para vocês da Mafre, ok? Tem o link, eu já coloquei aqui na tela. Eu vou entrar e mostrar para vocês como ele é simples. E aí já façam durante essa semana, ó. Você entra aqui no simulador, aqui embaixo tem, clique aqui para iniciar. Ele é bem tranquilo, pede para colocar o nome de vocês, a data de nascimento, não tem como, vocês têm que colocar, senão ele não calcula. Aqui, vamos colocar aqui com que idade você quer se aposentar. Qual tipo de declaração? Eu vou pôr completa, porque isso aqui vai mudar em relação ao imposto de renda, tá? Investimento mensal. Eu pretendo pagar mensalmente. Que valor? Vamos colocar lá, R$300. Não. Rentabilidade estimada, 9%. Seria um valor razoável agora, tá? Tem dado aí ao ano, pelo menos, podem colocar 9%, ok? Se eu começasse a contribuir agora R$300 por mês, o que aconteceria? Em 19 anos eu teria esse valor. Quanto que eu ia receber, ó? Renda por prazo certo de 5 anos apenas, entendeu? 2.542. E aqui ele tem outras opções de renda, por exemplo, mas eu quero um prazo maior, eu queria por 15 anos. Recalcular quanto? 847, por isso que a gente fala que é complementar. Ou seja, será que é interessante ou não? Se eu guardar essa grana, eu vou ter 150 mil. Em juros por mês, depois, isso daria quanto para mim? Sabe? Então, são cálculos que a gente tem que fazer, porque de repente pode não ser um melhor, ou eu teria que aumentar aqui o valor da minha contribuição, enfim. Aí vocês brinquem, digamos assim, tá? Com esse simulador. Porque na próxima aula a gente vai fazer mais questionamentos desses. Se vocês tiverem algumas perguntas, enfim, dá para eu poder responder para vocês, tá? Agora eu tenho um momento de reflexão, na verdade, onde eu queria despertar esse interesse maior por essas questões da Previdência, para que nós pudéssemos discutir isso também na próxima aula. E eu pergunto para vocês, vamos lá para o quadro. O que esperar para o mercado de trabalho atuarial, né? O que esperar da Previdência? Fazer a sua parte ou esperar pelo governo? Como fazer a sua parte? Então, veja, os simuladores estão aí. Eu acho que, assim, não importa se você tem 20 anos de idade, né? Eu acho que o quanto antes, na verdade, melhor. Como você quer estar, assim, qual é uma idade boa para você pensar numa aposentadoria? Até quantos anos você quer trabalhar? Né, você acha que você vai precisar trabalhar 55 anos, 60 anos, pelo menos, né? Tá bom, se eu parar de trabalhar com 60 anos, quanto eu vou ter de renda? Ou quanto eu preciso guardar, ou seja numa previdência complementar, seja num fundo de investimento, para que eu mantenha uma renda que eu considere bacana. Isso é importante, para que vocês possam fazer um planejamento e fazer isso
anualmente, ok? Coloque como meta anual de vocês. Parece que não, mas a vida, ó, passa. O último slide é um vídeo que eu vou deixar para o final, que fala do equilíbrio dos planos de previdência complementar. Ou seja, eu vou fazer uma pausazinha agora para a gente falar do nosso desafio. Na hora que eu terminar de falar, a gente vai falar aqui mais ou menos uns 5 minutos. Vocês não vão embora, porque tem esse último vídeo é para fechamento da nossa teleaula, ok? Então vamos lá para alguns questionamentos. Gente, ainda tem alunos com dúvida em relação ao desafio 3. Na verdade, eu só estou parando aqui esse momento, porque me foi solicitado no chat da nossa aula atividade. Veja, gente, explicação rápida, né? Porque eu tenho certeza que quem fez também não aguenta mais me ouvir falando. Porque é uma coisa que você fala 1, 2, 3 vezes, a impressão que dá é que realmente não entenderam ou não fizeram a leitura, ok? Então, o que eu peço? No desafio 3, está escrito lá que é para se fazer um seguro dos recebíveis, ok? E é uma empresa, um CNPJ. Se tiver dificuldade, façam como um crédito protegido, como na pessoa física. Isso vai implicar em colocar CPF, data de nascimento, dependendo do site. Então, já está escrito onde? Lá no desafio. Ou seja, na primeira leitura, isso está escrito. Eu não entendi o que é um crédito protegido. Crédito é empréstimo protegido com seguro. Então, eu posso fazer, se eu não conseguisse fazer, não conseguisse uma cotação de seguros na pessoa jurídica dos meus recebíveis, eu não consegui. O que eu vou fazer? Eu vou simular um crédito protegido, ou seja, um empréstimo com seguro, onde? Na minha pessoa física. Isso está escrito desde o primeiro momento. Então, eu não entendi o que é crédito protegido? Pergunto, né? Ok. Gente, simulação de empréstimo com seguro é difícil? Não. Qualquer ambiente na internet, porque nós somos alunos de EAD, consegue fazer isso para vocês. Então, hoje eu deixei claro, inclusive, que se você coloca no Google, tem gente querendo link. Jesus, eu não vou passar link, né? Porque daí já é demais. Olha, link não, vocês colocarem no Google, simulação de empréstimo. Gente, simulação de empréstimo com seguro. Só de vocês colocarem simulação de empréstimo, vai aparecer vários para vocês fazerem, tá? Tem um pessoal que achou, até falei do Banco Itaú, que ele é muito fácil. Tem lá simulador Itaú, um dos 3º ou 4º que aparece lá no Google. Mas só faz até 50 mil. Aí eu falei assim, não, eu não ouvi isso. Só faz até 50 mil. Que valor você precisa? Eu preciso de 72. Então faz da metade do valor, joga a regra de 3 ou multiplica por 2. Qualquer valor, se for 50 mil, qual é a diferença do 72? Gente, ok. O que eu disse desde o começo, essa é uma atividade muito simples. Porém, não é algo de perguntas e respostas. Exige de vocês o quê? Um esclarecimento. Porque a atividade, ela tem uma análise, primeiro uma consulta. Você faz uma consulta no site. Como vocês estão acostumados a fazer isso, já faz parte da vida de vocês, né? Pelo semestre que vocês estão desenvolvendo, a faculdade que vocês fazem é dessa forma, ok? Então, vocês têm esse contato, não tem como dizer que não tem. Entra no site, faz a busca. Fez a busca, o que você vai fazer? A análise, ok? Vai fazer o desenvolvimento, aliás. Vai fazer o desenvolvimento com base nos valores que vocês encontraram. Eu não achei o simulador do Itaú, que me dá o valor, mas eu achei um outro que eu achei muito legal, mas ele não dá o valor do seguro separado. Como eu encontro o seguro? Você faz uma cotação com empréstimo, e faz uma cotação com seguro, e faz uma cotação sem seguro. Mediante as parcelas, qual é o valor da diferença? O seguro. Entendeu? Então, são algumas respostinhas, gente, que é
o dia a dia que vai dizer para vocês. Eu preciso falar que um menos o outro é o valor do seguro? Não, eu não consegui uma que mostra separado, eu vou fazer uma com e uma sem, a diferença é o seguro. Né? Ou seja, aí a parte do desenvolvimento. E qual é a análise? O relatório. O que eu tenho que colocar no relatório? Ah, professora, não tem um modelo. Não tem. É isso que eu quero. E imagine eu, como dona da empresa, estou falando para vocês que é financeiro. Faz para mim um relatório. Se eu preciso contratar ou eu não preciso me contratar. Me convença do que você está falando. E aí? Se vira nos 30. Vocês têm que colocar o máximo de detalhes possíveis, de valores, e pensar, olha, ela vai poder me perguntar isso, ela vai fazer isso, né? Ela vai poder me questionar tal coisa, o que é bom, o que é ruim, o que eu tenho que colocar, ou seja, a argumentação de vocês com base nisso. Acho o percentual em relação ao recebível que deu do seguro. Vocês podem justificar, por exemplo, qual é o valor do retorno de vocês, compensa ou não compensa por causa disso, às vezes o retorno é pequeno, mas onde eu acho o retorno? Façam. Justifiquem, é o desenvolvimento de vocês, ok? E isso aí em grupo, então vai ser muito, mas muito fácil de vocês desenvolverem e dar um trabalho muito joia, tá? Profissionalmente é bem bacana, beleza? Tenho certeza que vocês vão fazer o desafio 3, ó, top. Outra coisa, não deixem de fazer em hipótese alguma, porque se tem 3 desafios, vai ser cobrado proporcionalmente. Deixou de fazer e são 3, perdeu 33% da nota, ok? Então, façam. Combinado? Sem dúvidas agora? Tenho certeza que não, tá? Muito obrigado pela participação de vocês, o chat foi excelente. A aula foi ótima, a participação foi muito boa. Eu tenho certeza que na aula que vem será melhor ainda. O que vocês tiverem de pergunta, de questionamentos, a próxima aula é a última, ok, pessoal? Fiquem agora com o vídeo. Excelente semana para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Bye, bye. Vou conversar com Antônio Fernando Gazzoni, diretor-presidente da Gama Consultores Associados, quem apresentou nesta edição do Congresso, em edição especial, o resultado da pesquisa Raio-X da Previdência Complementar. Qual o objetivo dessa pesquisa? Muito boa tarde. Bom, o objetivo primeiro era identificar as bases atuais, a estrutura atual das nossas entidades e buscar, dentre elas, qual era a tendência que elas estavam tendo em relação às questões básicas que envolvem o ativo previdencial e o passivo previdencial. Como foi realizada essa pesquisa e quem participou? A pesquisa ela teve que ser toda ela planejada, teve um primeiro momento de planejamento sob coordenação da ABRAP. Então, tanto a Itajubá como a Gama agiram em parceria e sob coordenação da ABRAP, no sentido de, primeiro, identificar quais eram as questões básicas que deveríamos questionar as entidades. Isso deu uma base de formulação, partimos para o desenvolvimento de um sistema informatizado, todo ele postado em web. Esse sistema, então, foi o veículo com que nós conduzimos a pesquisa, tanto na fase de perguntas, como depois na fase de consolidação, e que subsidiou a análise. Então, esta foi a proposta de instrumentalização da pesquisa. Quais os aspectos estruturais a serem enfrentados pelo sistema? Muito importante isso. Bom, primeiro, primeiro buscamos identificar como as entidades estão postadas hoje frente aos cenários que já são conhecidos, principalmente os cenários de mudança. De um lado mercadológico, essa questão que muito já está se comentando, da queda de taxa de juros, e do outro lado, do lado do passivo, principalmente a questão da longevidade. Muito bem. Identificou-se primeiro que as entidades estão extremamente atentas. Elas sentiram a mudança de cenário rapidamente, muitas delas ou já agiram ou já estão com propostas de andamento. Então, tanto no que diz respeito à alocação de ativos, como diz respeito ao tratamento a ser dado do passivo, se identificou claramente mudanças que estão em curso. A gente pode até detalhar algumas delas para vocês, mas assim, mudanças que podem resultar num futuro muito próximo numa mudança, diria até drástica, de perfil atual observado. Quais seriam essas mudanças? As principais mudanças, quando a gente olha na questão do ativo, é a fuga, vamos dizer assim, até acelerada de ativos de renda fixa, tá? Justamente pela essa questão da remuneração menor do que outros ativos, e na busca de ativos que remunerem melhor seus ativos, e aí a gente vê
nitidamente um avanço na direção de maiores riscos nos investimentos.